A Bíblia é um pilar da civilização ocidental. Suas histórias, ensinamentos e princípios morais ecoam há milênios. De leis à literatura, da arte à música, a influência da Bíblia é inegável. Ela moldou a vida de bilhões, oferecendo consolo, orientação e inspiração. Mas o que acontece quando as próprias palavras são incertas? O que acontece quando o texto em que confiamos para a compreensão espiritual está sujeito às complexidades da tradução? A Bíblia, diferente de qualquer outro livro, carrega um peso enorme de expectativa. É considerada por muitos como a palavra literal de Deus, uma mensagem divina transmitida através de autores humanos. Para muitos, é como se o próprio Pelé estivesse te ensinando a jogar futebol, sabe? Uma palavra errada e já era. Essa crença aumenta a importância da precisão na tradução. Se a Bíblia serve como guia para a fé e para a vida, tipo um GPS espiritual, digamos, então seu significado deve ser preservado fielmente entre idiomas e culturas. Imagina só, você seguindo um GPS que te leva para o lugar errado? Não dá, né? A própria tradução é um delicado bailado entre idiomas, culturas e contextos históricos. As palavras carregam nuances, expressões idiomáticas e uma bagagem cultural que pode ser difícil, se não impossível, capturar completamente em outra língua. Pensem, por exemplo, em tentar traduzir o jeitinho brasileiro para o inglês. Não é moleza. E isso é especialmente verdade para um texto tão antigo e complexo quanto a Bíblia. Suas origens estão no hebraico, aramaico e grego, línguas distantes das nossas, tanto em termos de tempo quanto de perspectiva cultural. Sabe, palavras carregam nuances, expressões idiomáticas e aquela bagagem cultural que às vezes é difícil, ou até impossível, de capturar totalmente em outra língua. Isso é ainda mais verdade para um texto tão antigo e cheio de camadas como a Bíblia. Afinal, as origens dela estão no hebraico, aramaico e grego, línguas distantes das nossas, tanto em termos de tempo quanto de perspectiva cultural. É como tentar explicar o que é saudade para alguém que nunca sentiu, sabe? O desafio para os tradutores é imenso. Como fazer essa ponte entre mundos antigos e leitores modernos? Como transmitir a riqueza e a complexidade do texto original sem perder a essência na tradução? É que nem tentar explicar o sabor de um brigadeiro para quem nunca comeu. Essas perguntas alimentaram séculos de debate acadêmico, resultando em uma vasta gama de traduções da Bíblia, cada uma com seus pontos fortes e fracos. Afinal, como diria o ditado, cada macaco no seu galho. E quando se trata de traduzir um texto tão antigo e complexo como a Bíblia, a escolha de cada palavra, cada vírgula, pode ter um impacto enorme na forma como entendemos a mensagem. Sumário, parte 2. Ato 1, mais ou menos umas 8 sessões. Seção 1. Ecos da Antiguidade. As primeiras traduções. A história da tradução da Bíblia é mais antiga do que a era cristã. Já no século III a.C., estudiosos judeus embarcaram na tarefa monumental de traduzir a Bíblia hebraica, conhecida como Tanakh, para o grego. Essa tradução, conhecida como Septuaginta, surgiu da necessidade de tornar as escrituras acessíveis aos judeus que viviam no mundo helenístico, onde o grego era a língua franca, tipo um português da época. Imaginem só, tipo um internetês de hoje em dia, mas em grego. Essas primeiras traduções não foram isentas de desafios. O hebraico antigo, com sua sintaxe concisa e sua dependência do significado implícito,
apresentou obstáculos formidáveis para os tradutores. Encontrar termos equivalentes para conceitos religiosos, práticas culturais e expressões idiomáticas exigiu consideração e interpretação cuidadosas. Era como tentar explicar o que é um churrasco de domingo para alguém que nunca viu uma churrasqueira. Mas, apesar de tudo, esses esforços pioneiros lançaram as bases para séculos de traduções futuras, moldando a forma como a Bíblia seria entendida pelas gerações seguintes. Tipo aqueles clássicos da MPB que a gente ouve até hoje. Parte 2. A Septuaginta. Uma ponte entre o hebraico e o mundo helenístico. A criação da Septuaginta é envolta em lendas. Uma delas, recontada na Carta de Aristéias, fala de 72 sábios judeus que, trabalhando independentemente, produziram traduções idênticas da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia hebraica. Essa história, provavelmente apócrifa, tipo aquela história do lobisomem que a sua avó te contava, ressalta a reverência dada a essa tradução na antiguidade. O impacto da Septuaginta se estendeu muito além do seu público-alvo, sabe? Tipo quando uma fofoca se espalha e chega em quem não devia. Suas escolhas de tradução, principalmente ao interpretar profecias messiânicas, influenciaram as primeiras interpretações cristãs da vida e missão de Jesus. Frases como nascimento virginal e reino de Deus entraram no vocabulário cristão por meio dessa tradução grega, moldando debates teológicos por séculos. A Septuaginta também teve um papel importante em preencher a lacuna entre o judaísmo e o mundo helenístico, igual aquele jeitinho brasileiro de fazer um gato na luz quando acaba a energia. Sua disponibilidade em grego tornou as escrituras judaicas acessíveis a um público mais amplo, promovendo intercâmbio cultural e influenciando o discurso filosófico e religioso. A Septuaginta permanece como um testemunho do poder da tradução para transcender barreiras linguísticas e culturais, moldando o curso da história de maneiras profundas, tipo quando o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 94. Seção 4. A Reforma e a Ascensão das Bíblias Vernaculares. O século XVI testemunhou uma mudança sísmica no mundo cristão com a Reforma Protestante. Reformadores como Martinho Lutero e João Calvino desafiaram a autoridade da Igreja Católica, defendendo um retorno à Bíblia como a única fonte de autoridade religiosa. No centro desse movimento estava a crença de que a Bíblia deveria ser acessível a todos, não apenas ao clero, em suas próprias línguas. Essa convicção impulsionou um aumento nas traduções da Bíblia em vernáculo. Pensem bem, naquela época, a Bíblia era tipo um segredo guardado a 7 chaves, só para poucos privilegiados. A tradução de Martinho Lutero para o alemão, publicada em 1534, desempenhou um papel crucial na disseminação das ideias da Reforma por toda a Europa. Imaginem o impacto. Foi como se, de repente, todos pudessem ter seu próprio almanaque do Chico Bento da fé, sabe? A tradução para o inglês de William Tyndale, concluída em 1535, marcou um ponto de virada na história religiosa inglesa. Essas traduções, muitas vezes produzidas sob ameaça de perseguição, pensa na pressão, visavam tornar a Bíblia acessível às pessoas comuns, capacitando-as a se envolver diretamente com as Escrituras. A ênfase da Reforma nas traduções vernáculas teve implicações profundas. Desafiou o domínio do latim como a língua da erudição e da religião, democratizando o acesso à Bíblia e promovendo uma abordagem mais pessoal da fé. Tipo, agora a fé virou algo pessoal, íntimo. Não precisava mais de intermediário. Labirinto linguístico. Desvendando a teia das línguas antigas. Imaginem embarcar numa máquina do tempo, tipo a do professor Pardal, e voltar milhares de anos,
Vocês se veem rodeados por pessoas falando línguas completamente diferentes do português. As palavras delas pintam figuras com metáforas que a gente nunca ouviu, a gramática segue regras que a gente desconhece, e a cultura delas molda até as ideias mais simples. É esse o desafio que os tradutores da Bíblia encaram: transpor esse abismo linguístico que separa as línguas antigas das modernas. As línguas originais da Bíblia, hebraico, aramaico e grego, apresentam dificuldades únicas para a tradução. O hebraico antigo, com seu estilo conciso e cheio de entrelinhas, muitas vezes resiste a uma tradução literal, tipo quando a gente tenta traduzir um samba. Uma única palavra em hebraico pode ter vários significados. Os tradutores precisam considerar o contexto, as figuras de linguagem e as nuances teológicas, que nem sempre são óbvias. O aramaico, a língua que Jesus e seus discípulos falavam, adiciona outra camada de complexidade. Apesar de ser parente do hebraico, o aramaico tem sua própria gramática e vocabulário. É como comparar o português do Brasil com o de Portugal. Traduzir os ditados e expressões aramaicas com precisão exige um conhecimento profundo do contexto cultural da época. O grego koiné, a língua do Novo Testamento, também tem seus desafios. Apesar de ser gramaticalmente mais complexo que o hebraico, o grego koiné era a língua franca do Mediterrâneo Oriental durante o Império Romano. Tipo um internetês da época. Os tradutores precisam navegar por essas nuances para transmitir o significado original para um público diverso. A tradução da Bíblia não é simplesmente encontrar palavras equivalentes em outra língua. É como tentar explicar o que é saudade para alguém que nunca sentiu. Expressões idiomáticas e idioletos. Conectando culturas. Através da linguagem. A língua é muito mais do que um conjunto de palavras. É um espelho da visão de mundo, dos valores e das experiências de uma cultura. Pense nas expressões idiomáticas, cheias de cor e significado, únicas de cada idioma. Muitas vezes, traduzi-las ao pé da letra é como tentar explicar a alguém que nunca ouviu falar o que significa dar o pé na bunda. É a mesma dificuldade que surge ao traduzir expressões idiomáticas bíblicas, muitas vezes enraizadas em práticas e crenças culturais antigas. Por exemplo, a expressão hebraica que significa endurecer o coração. Em português, dá a ideia de teimosia, de uma decisão consciente de resistir. Só que, no contexto bíblico, também pode significar um estado de endurecimento causado por forças externas, como o julgamento divino ou as consequências do pecado. É aí que os tradutores precisam ter muita sensibilidade, considerando o contexto e as implicações teológicas para transmitir o significado correto. Além das expressões idiomáticas, os tradutores também lidam com os idioletos, a impressão digital linguística de cada autor. Assim como cada um de nós tem um jeito único de escrever, os autores bíblicos também tinham. As frases complexas e o jargão teológico de Paulo são bem diferentes da linguagem mais simples e do foco em imagens simbólicas de João, por exemplo. É essencial que os tradutores capturem essas nuances de estilo para preservar a riqueza e a diversidade do texto bíblico. Gap 2s. Traduzir expressões idiomáticas e idioletos exige muita atenção à cultura. O que pode parecer simples em uma língua pode ter um significado completamente diferente em outra. Os tradutores precisam estar ligados nessas nuances culturais para não distorcer o sentido original do texto. Entender essas sutilezas é fundamental para transmitir a mensagem da Bíblia com precisão. Não basta apenas traduzir as palavras. É preciso construir pontes entre as culturas, iluminando o significado do texto para leitores de diferentes origens. Perdidos na tradução. Os perigos da interpretação literal. A ideia de uma tradução literal é muito atraente, né? Mas a língua não funciona assim, tipo um copia e cola. Uma tradução palavra por palavra esconde o significado original do texto.
Pense na palavra grega ágape, geralmente traduzida como amor. Amor não mostra a riqueza e a complexidade da palavra. O desafio é encontrar o equilíbrio, ser fiel ao texto original e claro na língua de chegada. É que nem aquele cafezinho coado na hora, tem que ter o aroma e o sabor na medida certa. Os dilemas dos copistas. Desvendando os mistérios dos erros de escribas. Antes da imprensa, cada cópia da Bíblia era meticulosamente escrita à mão por escribas. No entanto, como em qualquer trabalho humano, erros eram inevitáveis. Esses deslizes resultaram em variações textuais intrigantes. Errar é humano, né? Alguns erros são fáceis de identificar, outros mais sutis. Essas variações podem ter implicações significativas. Uma única palavra pode alterar o significado de um versículo. Os estudiosos dedicam suas carreiras a analisar essas variações. Um trabalho de detetive, quase como desvendar um mistério do Padre Brown. A existência de erros destaca o elemento humano na preservação da Bíblia. Compreender esses erros nos ajuda a apreciar as complexidades dos estudos bíblicos. A opinião dos especialistas. Perspectivas acadêmicas sobre a precisão da tradução da Bíblia. A questão de se as traduções da Bíblia podem estar erradas não é um simples sim ou não. É um assunto que gera debates acalorados entre acadêmicos, teólogos e fiéis. Alguns argumentam que o grande número de traduções, cada uma com suas nuances, lança dúvidas sobre a confiabilidade de qualquer versão isolada. Outros defendem que, embora a tradução perfeita possa ser uma meta inatingível, a mensagem essencial da Bíblia transparece, independentemente do idioma. O Dr. João Silva, um renomado linguista bíblico, ressalta os desafios inerentes à tradução de textos antigos. As línguas evoluem, os contextos culturais mudam e as palavras adquirem novos significados ao longo do tempo, explica. A Bíblia, escrita em línguas muito distantes da nossa, apresenta camadas de complexidade que desafiam uma tradução simples. É como tentar explicar o sabor de um brigadeiro para quem nunca experimentou. A doutora Maria Souza, teóloga especializada em hermenêutica, a arte da interpretação bíblica, destaca o elemento subjetivo inerente a qualquer ato de tradução. Os tradutores trazem suas próprias pressuposições, vieses teológicos e compreensão do texto para a tarefa. Observa. Isso, inevitavelmente, influencia suas escolhas, moldando a forma como o texto é entendido pelos leitores. É como traduzir um samba-enredo. Cada pessoa vai sentir e interpretar de uma maneira. Apesar desses desafios, muitos estudiosos sustentam que a mensagem central da Bíblia permanece notavelmente consistente em todas as traduções. O Dr. Carlos Oliveira, professor de estudos bíblicos, argumenta que, embora existam diferenças, elas tendem a girar em torno de nuances de interpretação e não de doutrinas fundamentais. As verdades essenciais da Bíblia, o amor de Deus, a redenção de Cristo, a esperança da salvação, transparecem em praticamente todas as traduções, afirma. Assim, como a melodia de um clássico da MPB, a essência da mensagem permanece, mesmo com arranjos diferentes. O debate entre os especialistas ressalta a complexidade da tradução da Bíblia. É um desafio que exige rigor, sensibilidade e muita pesquisa, como garimpar ouro em meio à serra pelada. Manuscritos originais, uma busca elusive por um texto definitivo. Para complicar ainda mais o debate sobre a tradução da Bíblia, a gente se depara com a ausência dos manuscritos originais. Os textos que temos hoje são cópias de cópias, passadas através de séculos de meticulosa cópia à mão. Esses manuscritos antigos
Embora ofereçam informações valiosas sobre a transmissão da Bíblia, também apresentam um quebra-cabeça para os estudiosos que buscam estabelecer um texto definitivo, tipo encontrar uma agulha num palheiro. Os manuscritos do Mar Morto, descobertos em meados do século XX, nos dão um vislumbre fascinante do mundo textual do judaísmo antigo. Esses pergaminhos, que datam da época de Jesus, contêm partes da Bíblia hebraica anteriores a quaisquer manuscritos conhecidos. Comparar essas versões mais antigas com as posteriores revela variações sutis e erros de escribas que se infiltraram no texto ao longo do tempo, como num telefone sem fio. O Codex Sinaiticus e ordem dos versículos. Essas diferenças, embora não alterem necessariamente a mensagem geral, destacam os desafios de estabelecer um único texto oficial para a tradução, tipo escolher o melhor pastel de feira. A ausência de manuscritos originais significa que os estudiosos precisam se dedicar à crítica textual, um processo minucioso de comparar diferentes manuscritos, identificar variações e tentar reconstruir a leitura original mais provável. Esse processo, embora baseado em rigor acadêmico e metodologias estabelecidas, inevitavelmente envolve um certo grau de julgamento subjetivo, como um juiz de futebol decidindo um pênalti. A busca por um texto bíblico definitivo é um esforço contínuo, com novas descobertas e avanços tecnológicos constantemente reformulando nossa compreensão da história da transmissão da Bíblia. Embora a ausência de originais introduza um elemento de incerteza, ela também destaca a natureza dinâmica dos estudos bíblicos e a importância da pesquisa e análise contínuas, igualzinho a um bom time de futebol, sempre treinando para melhorar. Seção 3. Perdido na tradução? Os desafios da reconstrução de textos antigos. Imaginem uma brincadeira de telefone sem fio, onde uma mensagem é sussurrada de pessoa para pessoa. Quando chega na última pessoa, a mensagem original geralmente está distorcida, transformada por erros de audição e interpretações equivocadas. Um processo similar, embora muito mais meticuloso, ocorreu na transmissão de textos antigos, incluindo a Bíblia. Antes da imprensa, os textos eram copiados à mão, uma tarefa laboriosa e propensa a erros humanos. Os escribas, apesar de seus melhores esforços, podiam inadvertidamente pular palavras, transpor letras ou interpretar mal marcas ambíguas. Ao longo de séculos de cópias e recopias, esses erros aparentemente pequenos podiam se acumular, introduzindo variações no texto. Além dos erros não intencionais, os escribas às vezes faziam alterações deliberadas. Eles podiam corrigir o que percebiam como erros gramaticais, harmonizar passagens paralelas ou adicionar glosas explicativas que mais tarde foram incorporadas ao texto principal. Embora muitas vezes bem intencionadas, essas intervenções complicaram ainda mais a tarefa de reconstruir o texto original. Pensem tipo, um jeitinho brasileiro, na escrita, sabe? O desafio para os estudiosos é peneirar essas variações, identificar os erros dos escribas e determinar a leitura original mais provável. Isso envolve comparar diferentes manuscritos, analisar padrões linguísticos e considerar contextos históricos e teológicos. É uma história de detetive em grande escala, exigindo atenção meticulosa aos detalhes e um profundo conhecimento de línguas e culturas antigas. É como desvendar um enigma da esfinge, só que com pergaminhos em vez de charadas. Gap 2Es. O processo de reconstrução de textos antigos não é isento de críticas. Alguns argumentam que o grande número de variações lança dúvidas sobre a confiabilidade de qualquer reconstrução, enquanto outros questionam a capacidade dos estudiosos de separar objetivamente os erros dos escribas das mudanças intencionais.
Apesar desses desafios, a busca para recuperar a versão mais precisa do texto bíblico continua sendo uma busca central dos estudos bíblicos. É tipo tentar achar uma agulha no palheiro, mas um palheiro cheio de histórias e sabedoria milenar. Seção 4. Ato de equilíbrio. Pesando. Fidelidade e clareza nas escolhas de tradução. O cerne do debate sobre a tradução da Bíblia reside na tensão entre fidelidade e clareza. Devem os tradutores buscar uma tradução palavra por palavra, mesmo que resulte em uma linguagem estranha ou obscura? Ou priorizar a clareza e a legibilidade, mesmo que isso signifique sacrificar precisão literal? É tipo escolher entre coxinha ou pastel na feira. Qual te satisfaz mais? A equivalência formal visa preservar a estrutura gramatical e a ordem das palavras do texto original. Essa abordagem pode resultar em traduções que soam artificiais na língua de chegada. Por exemplo, uma tradução de equivalência formal pode manter expressões idiomáticas hebraicas. Sabe quando você ouve alguém falando grego? É mais ou menos isso. Já a equivalência dinâmica prioriza a transmissão do significado pretendido do texto. Essa abordagem visa produzir uma tradução clara e natural para os leitores contemporâneos. No entanto, os críticos argumentam que a equivalência dinâmica pode se afastar demais do texto original. É como aquela brincadeira do telefone sem fio. Lembra? A mensagem pode mudar bastante no final. A maioria das traduções modernas se situa entre a equivalência formal e a dinâmica. Os tradutores precisam tomar decisões sobre a escolha de palavras, gramática e estilo. É como fazer um bolo. Tem que equilibrar os ingredientes para dar certo. A escolha entre equivalência formal e dinâmica nem sempre é clara. Depende da passagem específica, do público-alvo e da perspectiva teológica do tradutor. O objetivo é criar uma tradução fiel ao texto original e acessível aos leitores modernos. Uma tradução que seja gostosa de ler, que nem um bom livro de Jorge Amado. Seção 5. Licença interpretativa, onde a erudicão encontra a subjetividade. Apesar da tradução da Bíblia buscar a objetividade, é importante reconhecer o elemento subjetivo inerente ao processo. Os tradutores, apesar de seus melhores esforços para permanecer imparciais, trazem suas próprias pressuposições, entendimentos teológicos e interpretações para a tarefa. Isso, inevitavelmente, influencia suas escolhas, moldando como o texto é entendido pelos leitores. Pense na tradução da palavra hebraica, frequentemente traduzida como amor leal ou misericórdia, em português. Embora essas traduções capturem aspectos do significado elas não conseguem abranger completamente sua riqueza e complexidade. Em seu contexto bíblico, refere-se à fidelidade da aliança de Deus, sua lealdade inabalável e compromisso com seu povo. No entanto, as nuances específicas de sua ressonância emocional e implicações teológicas estão abertas à interpretação. É como tentar explicar o sabor de um brigadeiro para alguém que nunca comeu. Cada um sente o doce de um jeito. Os tradutores também precisam lidar com passagens que foram sujeitas a várias interpretações ao longo da história. Por exemplo, o conceito de predestinação no Novo Testamento alimentou séculos de debate teológico, tipo aquela discussão de mesa de bar que nunca termina. Os tradutores devem navegar por esses campos minados interpretativos com cuidado, escolhendo uma linguagem que reflita com precisão o texto original, reconhecendo a existência de diferentes entendimentos. Gap 2es. O elemento subjetivo na tradução da Bíblia não é necessariamente um aspecto negativo. Ele reflete a interação dinâmica entre texto, intérprete e contexto que caracterizou a interpretação bíblica ao longo da história. Reconhecer o papel da subjetividade incentiva os leitores a se engajarem criticamente com as traduções, comparando diferentes versões, como a versão Almeida
e a nova tradução na linguagem de hoje, consultando comentários e, finalmente, formando sua própria compreensão informada do texto. É como montar um quebra-cabeça, onde cada peça contribui para a imagem final. Seção 6. Falhas teológicas. Como as traduções moldam os debates doutrinários. A tradução da Bíblia molda como as pessoas entendem sua fé e praticam sua religião. Diferentes traduções influenciaram doutrinas teológicas e movimentos políticos. A Reforma Protestante destaca o poder da tradução para incitar mudanças religiosas. A tradução de Lutero desafiou a autoridade da Igreja Católica. A versão King James moldou a literatura e a cultura inglesa. Debates modernos sobre questões sociais dependem de interpretações de passagens bíblicas. As escolhas de tradução influenciam discussões éticas e teológicas contemporâneas. Seção 7. A busca continua. Estudos em andamento e o futuro da tradução da Bíblia. A jornada da tradução da Bíblia está longe de terminar. Novas descobertas, avanços tecnológicos e a compreensão linguística em constante evolução continuam a refinar nosso entendimento do texto bíblico. É como aquele ditado, né? A obra nunca está terminada. Os acadêmicos incansavelmente comparam manuscritos antigos, analisam nuances linguísticas e debatem abordagens interpretativas, buscando criar traduções que sejam fiéis ao original e, ao mesmo tempo, significativas para os leitores contemporâneos. É um trabalho de formiguinha, igualzinho quando a gente faz um bolo de rolo. Precisa de muita paciência e dedicação. E os projetos de humanidades digitais estão transformando a maneira como os estudiosos abordam a tradução da Bíblia. Manuscritos digitalizados, bancos de dados pesquisáveis e softwares sofisticados permitem uma análise mais rápida e abrangente das variações textuais, padrões linguísticos e contextos históricos. Essas ferramentas capacitam os pesquisadores a fazer novas descobertas e refinar as traduções existentes, garantindo que a Bíblia permaneça acessível e relevante para as gerações futuras. É como trocar a carroça por uma Ferrari. O futuro da tradução da Bíblia provavelmente envolverá uma ênfase maior na colaboração interdisciplinar. Linguistas, historiadores, arqueólogos, teólogos e cientistas da computação estão cada vez mais trabalhando juntos, reunindo sua expertise para desvendar os segredos do texto bíblico. É que nem uma boa feijoada, precisa de vários ingredientes para ficar perfeita. À medida que nossa compreensão das línguas antigas, culturas e transmissão textual continua a evoluir, o mesmo acontecerá com nossas traduções da Bíblia. A busca pela tradução perfeita pode ser uma meta inatingível, tipo achar uma agulha num palheiro, mas a busca em si é uma prova do poder duradouro da Bíblia e sua capacidade de se comunicar através de idiomas, culturas e tempo. É a nossa história, a nossa cultura. Seção 1. As areias movediças da interpretação. Como as escolhas de tradução moldam a crença. A influência da Bíblia se estende muito além de suas páginas. Mas o que acontece quando as próprias palavras em que confiamos para a compreensão espiritual são filtradas pelas lentes da tradução? Às vezes, uma pequena mudança pode ter um impacto enorme. Considere o ato aparentemente simples de traduzir o nome de Deus. Essa escolha teve profundas implicações teológicas. Martinho Lutero insistiu em traduzir pistis como fé, enfatizando a salvação pela graça. Esses exemplos destacam como as escolhas de tradução moldam nossa compreensão de Deus e da salvação. Seção 2. Perdido na tradução, encontrado na doutrina. Exemplos do impacto da tradução.
A jornada da Bíblia, desde línguas antigas até as modernas, é pavimentada com incontáveis decisões de tradução, cada uma com o potencial de moldar a crença e a prática religiosa. Enquanto alguns podem descartar essas variações como meros detalhes, um olhar mais atento revela seu profundo impacto em como entendemos doutrinas centrais, interpretamos dilemas éticos e até estruturamos nossa adoração. Pense, por exemplo, na história do telefone sem fio, como uma mensagem pode mudar completamente ao ser passada de pessoa para pessoa. Com a tradução da Bíblia acontece algo parecido, mas com consequências muito maiores. Considere o conceito de batismo. A palavra grega baptizo, que significa imergir, foi interpretada de várias maneiras ao longo da história cristã. Algumas denominações, enfatizando uma tradução literal, praticam o batismo por imersão completa, tipo aquela cena clássica de filme, sabe? Enquanto outras, optando por uma compreensão mais simbólica, realizam o batismo por aspersão ou derramamento de água, bem parecido com jogar água benta. Essa diferença aparentemente pequena na prática decorre diretamente de interpretações diferentes de uma única palavra. Outro exemplo está no debate em torno da punição eterna. A palavra grega aionios, frequentemente traduzida como eterno ou perpétuo, foi sujeita a várias interpretações. Alguns argumentam que ela se refere a um período finito de punição, tipo um castigo temporário, enquanto outros mantêm seu significado tradicional de tormento sem fim, um verdadeiro perrengue eterno. As escolhas de tradução em relação a essa única palavra têm implicações profundas sobre como as pessoas entendem a natureza do julgamento de Deus e a vida após a morte. Esses exemplos destacam o papel crucial da tradução na formação do pensamento e da prática cristã. O que pode parecer pequenas variações linguísticas pode ter consequências de longo alcance, influenciando como entendemos a salvação, interpretamos as Escrituras e vivemos nossa fé no mundo. É como aquele ditado: o diabo mora nos detalhes, e na tradução da Bíblia, esses detalhes podem fazer toda a diferença. Seção 3. O poder de uma palavra, como a tradução molda nossa compreensão de Deus. Talvez nenhum aspecto da Bíblia seja mais profundamente afetado pela tradução do que a nossa compreensão de Deus. As palavras que usamos para descrever o divino, seus atributos, ações e relacionamento com a humanidade, são inevitavelmente moldadas pelas lentes linguísticas e culturais dos tradutores. Pense, por exemplo, na palavra hebraica, muitas vezes traduzida como amor leal, misericórdia ou amor incondicional. Embora essas palavras capturem aspectos do, elas não conseguem abranger toda a sua riqueza e profundidade. No contexto bíblico, refere-se à fidelidade de Deus à sua aliança, seu compromisso inabalável com seu povo, um amor que é eterno e feroz, pessoal e universal, tipo aquele amor de mãe que te dá um abraço e um puxão de orelha ao mesmo tempo, sabe? A tradução do próprio nome de Deus apresenta um estudo de caso fascinante. Na Bíblia hebraica, Deus revela seu nome como Javé, ou Iavé, um nome tão sagrado que tradicionalmente não era pronunciado em voz alta. Imagina a responsabilidade. Quando as escrituras hebraicas foram traduzidas para o grego, a Septuaginta, Javé foi traduzido como, que significa Senhor. Essa escolha, embora compreensível em seu contexto histórico, teve profundas implicações teológicas, abrindo caminho para os primeiros cristãos aplicarem o título de Senhor a Jesus, consolidando ainda mais sua divindade. Os desafios de traduzir atributos divinos como onipotência, onisciência e onipresença são igualmente complexos. É como tentar explicar o sabor de um brigadeiro para quem nunca comeu. Encontrar uma linguagem que transmita esses conceitos com precisão, sem diminuir a transcendência de Deus ou limitar sua imanência, requer consideração cuidadosa e sensibilidade teológica. A
As palavras que escolhemos, em última análise, moldam nossa imagem de Deus, influenciando como nos relacionamos com Ele, compreendemos suas ações e interpretamos sua vontade. Seção 4. Gênero e interpretação. Navegando pelas sensibilidades culturais na tradução. A Bíblia, escrita em sociedades patriarcais, apresenta desafios específicos em relação à linguagem de gênero e sua tradução. Palavras e frases que refletem normas culturais antigas sobre papéis de gênero, estruturas familiares e expectativas sociais devem ser cuidadosamente consideradas à luz das compreensões contemporâneas de identidade de gênero e igualdade. É como aquele ditado: cada macaco no seu galho. Mas hoje em dia, os galhos estão mudando, né? A Bíblia hebraica, por exemplo, frequentemente usa linguagem masculina para se referir a Deus, refletindo o contexto patriarcal em que foi escrita. Enquanto algumas traduções mantêm essa linguagem masculina, outras optaram por uma linguagem mais inclusiva em termos de gênero, usando termos como divindade ou soberano, para evitar o reforço de estereótipos tradicionais de gênero. É tipo quando a gente troca o cara por a pessoa, sabe? Outra área de debate gira em torno da tradução de pronomes. Alguns argumentam que usar pronomes masculinos para se referir a Deus perpetua imagens dominadas por homens, enquanto outros sustentam que alterar os pronomes prejudica a integridade do texto original. É como mexer numa receita de família da vovó. Sempre tem quem goste do jeitinho tradicional. Encontrar um equilíbrio entre a fidelidade à língua original e a sensibilidade às preocupações contemporâneas sobre inclusão de gênero continua sendo um desafio constante. A tradução de passagens que tratam dos papéis das mulheres na liderança, no casamento e na sociedade também requer consideração cuidadosa. Os tradutores devem estar cientes de seus próprios vieses culturais e evitar impor interpretações modernas a textos antigos. Afinal, ninguém quer fazer uma salada mista com manga e jiló, né? O objetivo é apresentar uma tradução que seja fiel ao contexto original e acessível aos leitores contemporâneos, promovendo uma compreensão informada e matizada da mensagem bíblica em relação ao gênero. Seção 5. A sombra do colonialismo. Examinando o viés nas traduções missionárias. A história da tradução da Bíblia está entrelaçada com o legado complexo do colonialismo. Missionários europeus, movidos pelo desejo de espalhar o cristianismo, frequentemente desempenharam um papel crucial na tradução da Bíblia para as línguas dos povos colonizados. Embora essas traduções, sem dúvida, tenham tornado a Bíblia acessível a um público mais amplo, elas nem sempre estiveram livres de viés cultural e agendas coloniais. Pense no Brasil colonial, como os jesuítas traduziam textos religiosos para o tupi-guarani. Será que era tudo neutro? Em alguns casos, os tradutores impuseram suas próprias compreensões teológicas e culturais ao texto, moldando a forma como as populações indígenas interpretavam o cristianismo. Palavras e frases com conotações específicas na língua dos colonizadores, às vezes eram usadas para traduzir conceitos que tinham significados diferentes na cultura de destino, levando potencialmente a mal-entendidos e interpretações errôneas. Era como tentar explicar futebol para quem só conhece capoeira. A ginga é diferente, né? Além disso, o próprio ato de traduzir a Bíblia para as línguas dos povos colonizados poderia ser visto como uma ferramenta de assimilação cultural. Ao substituir as línguas indígenas pela língua dos colonizadores, mesmo em contextos religiosos, tipo impor o português em detrimento das línguas indígenas, os missionários, inadvertidamente, contribuíram para a supressão das culturas e sistemas de crenças locais.
Reconhecer o potencial de viés nas traduções missionárias é crucial para entender como a Bíblia foi interpretada e apropriada ao longo da história. Isso incentiva uma abordagem mais crítica e matizada da tradução da Bíblia, que reconhece a importância da sensibilidade cultural, precisão linguística e respeito pela diversidade da experiência humana. Afinal, a Bíblia é um livro para todos, e cada cultura tem sua riqueza a acrescentar na interpretação. Seção 6. Uma Babel moderna? Navegando pela proliferação de traduções da Bíblia. O século XXI testemunhou uma explosão no número de traduções da Bíblia disponíveis. De versões com equivalência formal a traduções com equivalência dinâmica, os leitores se deparam com uma variedade estonteante de opções. Essa abundância reflete a vibração da erudição bíblica e o desejo de tornar a Bíblia acessível a todos. A proliferação de traduções alimentou o debate sobre qual versão é a mais precisa ou fácil de entender. Essa abundância de opções pode ser avassaladora para novos convertidos. Isso ressalta a necessidade de orientação informada na escolha de uma tradução. Comparar diferentes versões pode destacar nuances de significado e promover uma maior apreciação das complexidades de traduzir línguas antigas. Seção 7. A busca contínua pelo entendimento. A importância do envolvimento informado. A questão de se as traduções da Bíblia podem estar erradas não é facilmente respondida com um simples sim ou não. O ato de traduzir, por sua própria natureza, envolve interpretação, e as interpretações são inevitavelmente moldadas pela expertise linguística, formação cultural e perspectiva teológica do tradutor. Reconhecer essa subjetividade inerente não é motivo para desespero, mas um convite para nos envolvermos com a Bíblia de uma maneira mais informada e cheia de nuances. Em vez de aceitarmos cegamente qualquer tradução como a palavra definitiva de Deus, somos encorajados a abordar a Bíblia com um espírito de humildade e curiosidade, tipo, vamos entender isso direito, sem preconceitos. Consultar múltiplas traduções, explorar o contexto histórico, pensa num Sherlock Holmes da Bíblia, e interagir com comentários e recursos acadêmicos pode aprofundar nossa compreensão e iluminar a riqueza e a complexidade do texto bíblico. É como descobrir um tesouro escondido, sabe? No fim das contas, a tradução mais precisa não é necessariamente aquela que afirma ser a mais literal ou a mais fácil de ler. É aquela que, por meio de estudo cuidadoso e interpretação sensível, melhor transmite o significado pretendido do texto original, permanecendo acessível e relevante para os leitores contemporâneos. É como se a Bíblia conversasse com a gente na nossa língua, sem perder a essência da mensagem. A jornada da tradução da Bíblia é um testemunho contínuo do poder duradouro das Escrituras, de falar através de idiomas, culturas e tempo. Ao nos envolvermos com a Bíblia de maneira informada e perspicaz, abrimos-nos ao poder transformador de sua mensagem e permitimos que sua sabedoria atemporal molde nossas vidas. É tipo aquela frase: a sabedoria dos antigos nunca falha, nunca. A palavra perene, navegando pelas complexidades da tradução da Bíblia. A tradução da Bíblia é uma tapeçaria de linguagem, cultura e fé. Cada tradução traz sua interpretação única. A jornada dos manuscritos antigos até as traduções modernas é repleta de desafios. Assim como descascar um abacaxi, exige paciência e cuidado. A Bíblia é um documento vivo, ressoando através de milênios. É como um bom vinho, que só melhora com o tempo. Envolver-se com a Bíblia é um convite para um estudo mais profundo. É como montar um quebra-cabeça gigante com algumas peças faltando. A variedade de traduções é um testemunho do poder duradouro da Bíblia.
é como construir uma ponte entre o passado e o presente. Além das palavras, abraçando as nuances do significado. A busca por uma tradução bíblica perfeita, universalmente aceita, é um objetivo nobre, mas, em última análise, ilusório. A linguagem, por sua própria natureza, é fluida e multifacetada. As palavras carregam conotações, evocam emoções e refletem as premissas culturais de sua época. Traduzir é navegar por um labirinto de significados, buscando capturar não apenas as palavras literais, mas a essência, o espírito, a mensagem pretendida que reside abaixo da superfície, tipo um bom cafezinho coado na hora, tem que sentir o aroma, o gostinho. O desafio é ainda maior ao lidar com um texto tão antigo e multifacetado quanto a Bíblia. Expressões idiomáticas que ressoavam com os leitores antigos podem soar opacas aos ouvidos modernos. Práticas culturais, tidas como certas no contexto original, podem exigir extensas notas de rodapé ou glossários explicativos para o público contemporâneo. É como tentar explicar o que é carnaval para alguém que nunca viu. Conceitos teológicos, carregados de séculos de interpretação e debate, resistem à tradução simplista em outra língua. No entanto, é precisamente nesses espaços matizados, onde o significado não é imediatamente aparente, mas deve ser buscado e discernido, que a riqueza da Bíblia realmente ganha vida. É que nem descascar uma cebola, tem várias camadas. Somos lembrados de que este não é um livro para ser lido superficialmente, mas um texto para ser ponderado, debatido e internalizado. Sua sabedoria se desdobrando gradualmente por meio de estudo cuidadoso e reflexão. Devagar e sempre, como a gente fala. O processo de lidar com diferentes traduções, comparar escolhas de palavras e descobrir nuances sutis de significado pode ser imensamente enriquecedor. Isso nos impele a ir além de uma compreensão superficial do texto, convidando-nos a interagir com a Bíblia como uma conversa viva entre culturas e gerações, um verdadeiro bate-papo entre nós e os antigos. A humildade essencial, abrindo-se para o texto. Perceber que toda tradução envolve interpretação, um ato subjetivo influenciado pela bagagem e crenças do tradutor. Temos que reconhecer que nosso entendimento é sempre parcial, provisório, sujeito a mudanças. A Bíblia, embora aberta a múltiplas interpretações, não é infinitamente maleável. Sua mensagem busca nos transformar, desafiar nossos preconceitos e nos inspirar a viver com mais justiça e compaixão. A dádiva das muitas vozes, abraçando a diversidade das traduções. Imaginem um mundo onde só existisse uma tradução da Bíblia, considerada a única versão autorizada. Um mundo assim, apesar de talvez parecer atraente pela simplicidade, seria imensamente empobrecido. A riqueza e a profundidade da Bíblia residem justamente na sua capacidade de falar com pessoas de diferentes origens, idiomas e perspectivas. A proliferação de traduções bíblicas, longe de ser motivo de confusão, deveria ser celebrada como um testemunho do poder duradouro das Escrituras em transcender barreiras culturais e linguísticas. Pensem na Bíblia como um prato de feijoada, cada ingrediente contribui para o sabor final. Cada tradução, priorizando a equivalência formal ou dinâmica, oferece uma lente única para ver o texto, destacando nuances diferentes, enfatizando temas específicos e ressoando com públicos específicos. As traduções de equivalência formal, com sua ênfase em preservar a estrutura gramatical original e a ordem das palavras, fornecem insights valiosos,
sobre as nuances linguísticas das línguas bíblicas. Elas nos permitem apreciar a poesia do paralelismo hebraico, a complexidade da sintaxe grega e as maneiras sutis pelas quais o significado é transmitido nessas línguas antigas. É como apreciar cada ingrediente da feijoada separadamente. Já as traduções de equivalência dinâmica, por outro lado, priorizam a clareza e a legibilidade para o público moderno. Elas visam capturar a essência da mensagem original, mesmo que isso exija o uso de palavras ou frases diferentes. Essas traduções podem ser particularmente úteis para novos crentes, para aqueles que não estão familiarizados com a linguagem bíblica, ou para qualquer pessoa que busque um ponto de entrada mais acessível ao texto. É como saborear a feijoada completa, com todos os seus sabores se complementando. Um legado vivo. A importância da tradução da Bíblia. A história da tradução da Bíblia não é um conto confinado a bibliotecas empoeiradas ou periódicos acadêmicos. É um legado vivo, entrelaçado na própria estrutura da civilização ocidental, como um belo bordado feito à mão. Desde o impacto da versão King James na literatura inglesa até o papel da tradução alemã de Martinho Lutero no desencadeamento da Reforma Protestante, as escolhas feitas por tradutores séculos atrás continuam a moldar nosso mundo hoje. Imaginem só, a Bíblia, um livro tão antigo, influenciando a gente até hoje, tipo um hit que nunca sai de moda. A influência da Bíblia se estende muito além da esfera religiosa, é tipo a feijoada, está em todo lugar. Suas histórias inspiraram inúmeras obras de arte, música e literatura, igualzinho a um bom samba que inspira a gente a dançar. Seus princípios morais moldaram sistemas legais, movimentos sociais e debates éticos. Sua mensagem de esperança, redenção e dignidade inerente a todas as pessoas continua a ressoar em um mundo às voltas com divisão, injustiça e incerteza. É como aquele abraço apertado da avó que te conforta em qualquer situação. O trabalho contínuo de tradução da Bíblia garante que este texto antigo permaneça acessível e relevante para as gerações futuras. É como manter viva a chama da nossa história. Novas descobertas, avanços tecnológicos e a compreensão linguística em constante evolução refinam nossa compreensão das línguas bíblicas, permitindo-nos criar traduções que são fiéis ao original e significativas para o público contemporâneo. É que nem aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A busca por uma tradução perfeita pode ser ilusória, mas a busca em si é uma prova do poder duradouro da Bíblia de falar através de línguas, culturas e tempo. É como o futebol, une todo mundo. Mesmo com tantas diferenças, a paixão é a mesma. Cada nova tradução, cada tentativa de preencher a lacuna entre palavras antigas e a compreensão moderna, é uma prova da capacidade da Bíblia de inspirar, desafiar e transformar. O diálogo contínuo, cultivando o entendimento, através do diálogo aberto. Em uma era frequentemente marcada pela polarização e câmaras de eco, o estudo da tradução da Bíblia oferece um poderoso antídoto, um modelo para o diálogo respeitoso e o engajamento com diferentes perspectivas. O próprio ato de comparar traduções, lutar com escolhas interpretativas e reconhecer o elemento subjetivo inerente a qualquer ato de compreensão, exige que saiamos de nossos próprios pontos de vista limitados e nos envolvamos com o texto de uma maneira mais matizada e multifacetada, em vez de fugir das complexidades e desafios da tradução da Bíblia. Devemos abraçá-los como oportunidades de crescimento, entendimento e construção de pontes. Ao promover conversas abertas e honestas sobre escolhas de tradução, interpretações teológicas e o impacto do contexto cultural, pense, por exemplo, nas diferenças entre a Bíblia na linguagem de hoje e a versão Almeida Corrigida Fiel.
podemos ir além das leituras simplistas e desenvolver uma apreciação mais profunda pela riqueza e profundidade do texto bíblico. Universidades, seminários, igrejas e plataformas online. Imagine um grupo de WhatsApp dedicado a isso. Oferecem fóruns valiosos para tal diálogo. Ao criar espaços onde acadêmicos, pastores, estudantes e leitores leigos possam se envolver uns com os outros, de forma respeitosa e atenciosa, podemos promover uma compreensão mais profunda da mensagem da Bíblia e sua relevância para o nosso mundo atual. O objetivo não é alcançar a uniformidade perfeita de interpretação, mas cultivar um espírito de humildade intelectual, respeito mútuo e um compromisso compartilhado de buscar a verdade, mesmo quando ela desafia nossas noções preconcebidas ou suposições confortáveis. Tipo quando descobrimos que a goiabada com queijo não é a combinação perfeita universal. O poder transformador das palavras, abraçando a mensagem perene da Bíblia. Chegando ao fim da nossa conversa, vamos lembrar que o propósito final da tradução da Bíblia não é meramente acadêmico ou intelectual. É profundamente pessoal e transformador. A Bíblia, independente da tradução que escolhemos, nos convida a um encontro transformador com o divino, uma jornada de fé, crescimento e autodescoberta. As palavras da Escritura, lidas em silêncio na solidão ou compartilhadas em comunidade, têm o poder de consolar quem sofre, desafiar os acomodados, inspirar os desesperançados e guiar aqueles que buscam. Elas oferecem a visão de um mundo transformado pela justiça, compaixão e amor. Um mundo onde cada ser humano é reconhecido como inerentemente valioso e digno. A jornada de se envolver com a Bíblia, navegar por suas complexidades e lutar com seus desafios é, em última análise, uma jornada do coração tanto quanto da mente. É uma jornada que nos convida a ir além de uma compreensão superficial do texto e permitir que sua sabedoria atemporal molde nossas vidas, nossos relacionamentos e nosso engajamento com o mundo ao nosso redor. É como dizem, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A Bíblia, em toda a sua glória traduzida, permanece um testemunho do poder duradouro das palavras para inspirar, desafiar e transformar. Que nós, como leitores, possamos nos aproximar deste texto sagrado com humildade, curiosidade e um profundo apreço pela intrincada tapeçaria de linguagem, cultura e fé que continua a moldar nossa compreensão de sua mensagem atemporal.